Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Esse é o nosso sexto vídeo da série sobre a última semana do ministério terreno de Jesus, Semana Santa, semana que antecede a sua crucificação e a sua ressurreição. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento e a crucificação de Jesus, que está em Mateus capítulo 27. Jesus estava em pé, amarrado diante do governador. Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus e Jesus respondeu: Tu o dizes. Os líderes religiosos começaram a fazer várias acusações contra ele. No entanto, Jesus permaneceu como uma ovelha muda que é levada até o matadouro. Pilatos ficou intrigado com isso e perguntou a Jesus: Você não está vendo, não está ouvindo o que eles estão dizendo contra você, as acusações? Mas Jesus permaneceu calado. Pilatos então não viu nada de errado com Jesus e decidiu mandá-lo para Herodes. Isso porque Jesus era da Galiléia e o responsável pelo julgamento dele seria então Herodes. O governante também não conseguiu ver nenhum motivo para condenar Jesus, mas quis zombar dele e mandou colocar um manto real e o devolveu a Pilatos. Isso está em Lucas capítulo 23. Pilatos disse que iria então punir a Jesus e depois o soltaria. Isso porque era um costume soltar um prisioneiro na Páscoa. Mas isso não era o que os líderes religiosos queriam. Eles levaram uma multidão para acusar a Jesus e pediram que Pilatos soltasse um criminoso chamado Barrabás e, em contrapartida, que eles crucificassem Jesus. É interessante pensar que a mesma multidão que, poucos dias atrás, aclamaram a Jesus como o rei que entrou em Jerusalém montado ali em um jumentinho, agora parte dessa multidão está pedindo a sua crucificação. Pilatos então perguntou que crime ele cometeu, mas o povo não respondeu e continuou gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então mandou buscar uma bacia com água e lavou as suas mãos. Isso simbolizava que ele estava se isentando da culpa da morte de Jesus. Ele não tinha responsabilidade, segundo ele pensava, na maldade que estava sendo praticada naquele momento. Em seguida, então, ele entregou Jesus para os soldados o açoitarem. Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do Rei dos Reis e zombaram de Jesus. Jesus então carregou uma cruz até um alto monte chamado Gólgota, ou Monte da Caveira. Lá ele foi crucificado no meio de dois bandidos. Era meio-dia, mas de repente o céu ficou escuro. Já havia se passado quase 3 horas, mas o sofrimento maior ainda estava por vir. Jesus estava experimentando o castigo que nos traz a paz. Nesse momento ele gritou bem alto: meu Deus, por que me desamparaste? A ira do Pai contra o nosso pecado estava sobre Jesus, que bradou: está consumado. Em seguida, ele morreu. Talvez você esteja pensando: será que Jesus precisava realmente morrer? Não tinha outro jeito, outra forma? Precisamos entender que o pecado é uma coisa muito séria. Pecado é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. E o pecado traz a morte. Isso porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas ofereciam sacrifícios de cordeiros para ter o perdão de pecado. Mas isso deveria acontecer todos os anos, até que então Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós para nos dar acesso à presença de Deus através do perdão. Não existe amor maior do que esse. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida e sua família e que possamos, nesse dia, refletir profundamente sobre o nosso pecado que levou Jesus até aquela cruz. E em gratidão, louvar a Deus por sua obra naquela cruz. Um grande abraço.